Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Reiter, sou mestre em Filosofia Política. Hoje daremos sequência a esse nosso módulo que está recebendo o nome de Teorias de Estado e Justiça, com o adendo de que esse material hoje também vai ser disponibilizado em vídeo no YouTube. Sempre lembrando que toda a explicação ela parte da construção de alguns mapas conceituais que eu faço previamente. Os mapas conceituais já estão disponíveis no meu Twitter, depois também estarão na descrição do link do vídeo no YouTube e também lá no Twitter quando eu compartilhar o podcast. Para a construção dessa nossa discussão de hoje, que vai abordar dois temas, o conceito de Zoon Politikon, desculpa a tradução, a pronúncia, meu grego não é muito bom, mas que basicamente é a teoria de animal político em Aristóteles, e nós vamos contrapô-la aos textos de Thomas Hobbes, tá? Que vai fazer toda a sua construção de contrato social já refutando Aristóteles. Para fins de fundamentação, eu lancei mão de um artigo escrito por Yara Franteschi no livro Curso de Filosofia Política, organizado por Ronaldo Porto Macedo Júnior. Então, foi o melhor material que eu contei para sintetizar. E durante algum... provavelmente sobre Hobbes nós vamos ter dois vídeos, tá? Hoje, na verdade, é mais... dois vídeos, dois podcasts, né? Hoje é mais refutando a concepção de animal político e depois um outro sobre a construção do Estado Civil. Vamos lá, então. Sem mais delongas. O Aristóteles vai defender, lá no livro Política, a Política, se não me engano, nos primeiros capítulos já, a tese de que o homem, o ser humano, botei homem, né, mas o ser humano é um ser racional, é um animal racional e político. Ok? E o Aristóteles também vai defender que, a partir disso, tá? Vamos lá, o que significa ser um animal político? Bem, significa que nós, por natureza, já no nascimento, temos uma tendência natural para a vida política. Dessa forma, dirá Aristóteles, a aglomeração, o agrupamento em famílias, aldeias e na cidade, na polis, ela é algo natural e, digamos, até quase como que inevitável, em certa medida. Nós temos a tendência de buscar viver em famílias, aldeias e cidades. Inclusive, ele vai fazer lá um avanço, onde a família ela vai cobrir, digamos, as necessidades cotidianas nossas, as mais imediatas, as primárias, né? Primárias sempre é complicado, mas as mais imediatas. Depois a aldeia ela vai ter o papel de suprir as carências que vão além do cotidiano e aquelas carências que a família não consegue, digamos assim, suprir. E por fim nós vamos ter a polis, que vai suprir todas as nossas necessidades. Claro que aqui nós temos uma questão que a gente precisa esclarecer. O que Aristóteles entende por necessidades? Ele vai dizer que existem dois grupos de necessidades. Ou melhor, as necessidades devem ser suprimidas para viver, no primeiro momento, e há um segundo grupo de necessidades que devem ser suprimidas para bem viver. Atente aqui para a diferença entre viver e bem viver. Na família e na aldeia nós conseguimos suprir as nossas necessidades de vida, fome, proteção, reprodução, tá? Mas essas são necessidades apenas para a nossa vida, mas elas não são necessariamente aquelas que dizem respeito ao bem viver, porque o bem viver já pressupõe que o ser humano atinja a sua finalidade, digamos assim. Lembrem que Aristóteles é um autor que vai trabalhar com o conceito de quatro causas. Nós temos um vídeo no canal sobre isso, procurem lá Ricardo Reiter no YouTube. Tem um vídeo que eu explico um tanto quanto a metafísica aristotélica, ela entra aqui, porque o Aristóteles vai trabalhar com quatro causas. E as quatro causas, a última das quatro causas é justamente a causa final, a finalidade. Temos que encontrar a finalidade daquilo que nós buscamos. E qual é que então seria a finalidade do animal político?
Bem, a finalidade do animal político é a busca, é a consumação do bem viver. Tá, mas o que é necessariamente esse bem viver? Bem, o bem viver está relacionado a um caráter subjetivo de qualidades relacionadas, por exemplo, à ética, à moral, à busca por justiça, a se tornar um bom cidadão político. O Aristóteles ele vai defender que a polis grega ela é autossuficiente, né? Aqui há aquela ideia de cidades gregas, as polis, né? Elas são autossuficientes, são independentes, e nelas o ser humano consegue cumprir o seu papel político enquanto cidadão. Dessa forma, a cidade, a polis, é uma consumação da finalidade do animal político, do ser humano animal político, racional. E, portanto, a cidade ela é algo natural. Por quê? Porque ela é algo que está relacionado naturalmente à natureza humana. Nós, naturalmente, tendemos a um fim. E o fim é qual? Viver em sociedade. Ok? Esse é um ponto importante. Para Aristóteles, a cidade ela é algo natural e que diz respeito à própria natureza humana. O ser humano busca, tem a tendência de viver em sociedade. Ok? Não é uma escolha, é uma tendência natural. Ok. Claro, eu fui aqui muito rápido, muito sucinto, mas essa é, digamos, em linhas gerais, essa leitura da zoopolítica, digamos assim, o zoopolítico, né? O animal político. Bem, por que eu precisei fazer essa construção? Porque nós vamos trabalhar agora com Thomas Hobbes. Estamos adentrando nesse momento o primeiro contratualista que nós vamos trabalhar nesse nosso módulo de teorias de Estado. E não há como a gente trabalhar Thomas Hobbes, até mas vai ficar vazio, vai ficar muita coisa desconexa, sem apresentar inicialmente a refutação que o Hobbes faz ao conceito de político que havia até então, que é justamente o político como sendo natural. O Hobbes vai dizer não é, o Aristóteles está errado, e vamos ver por quê. A negação do zoon político vai se dar em 4 níveis, ou a partir de 4 premissas. A primeira, que o ser humano é um ser egoísta e que visa sempre o próprio benefício. Depois, o indivíduo ele existe antes da sociedade. A sociedade ela é uma consequência, vamos ver se natural ou artificial. Mas não há sociedade sem indivíduos. Tá bom? Depois, que a cidade é fruto da escolha humana e não algo natural. Veja bem, aqui já há uma oposição direta a Aristóteles. Enquanto Aristóteles, como eu já falei, diz que a cidade é natural, o Hobbes vai dizer não. O ser humano decide viver em sociedade. Bem, se ele decide viver em sociedade, quer dizer que ele tem uma outra opção. Depois a gente já vai ver isso. E a cidade ela não é um fim em si mesma, mas ela é apenas o meio para alcançar o próprio benefício. Ok, vamos lá então. O Hobbes, por óbvio, assim, ele não vai ser ingênuo. Ele vai olhar e vai dizer, não, o ser humano ele possui necessidades. O ser humano sabe que uma criança, aliás, ela sabe que precisa da ajuda dos pais. Os homens sabem que é mais fácil atingir certos objetivos em grupo. E tal. Então, as necessidades humanas levam o ser humano a se agrupar. Entretanto, vai dizer Hobbes, esse agrupamento por necessidades ele gera muito mais reuniões do que sociedades. E aí nós precisamos começar, aí o Hobbes começa a fazer uma distinção entre o que é uma sociedade e o que é uma reunião. E isso, a sua concepção de sociedade ela é importante para quando a gente olhar para a obra O Leviatã. Ok? Ele vai dizer que as sociedades elas são artificiais. E por que elas são artificiais? Porque elas não fazem parte da natureza humana. Ok? O homem não tem a tendência de viver em sociedades. Talvez isso fique mais claro se a gente olhar para esse lado, do nosso lado esquerdo. Se a gente fizer
Eu esqueci, tem pessoal que não vai olhar o vídeo, né? Bem, vamos analisar a natureza do ser humano, ok? Pense o seguinte, o Hobbes vai dizer que a natureza do ser humano, ela se dá sempre na busca do próprio benefício, ok? E pela natureza humana, nós temos a opção de fazer uma escolha. A nossa natureza humana, ela nos impulsiona ou a criar uma sociedade que vai ser artificial, porque ela é uma escolha, ela não é naturalmente a escolha correta, ou a escolha, não há escolha certa ou errada, isso a gente já vai ver também, não há escolha certa ou errada. A nossa natureza vai nos impelir para duas coisas, ou a gente cria sociedades, ou a gente vive e tenta dar conta de tudo a partir do processo de dominação, né, de guerra. Tanto que ele vai dizer, a gente vai ver isso depois no Leviatã, que a natureza humana, o estado de natureza, quem não tem noção do que é o estado de natureza, assiste o episódio anterior do podcast, ouve ele, onde eu fiz uma análise sobre o que é estado da natureza. No estado de natureza, há uma situação de extrema periculosidade, porque nós somos constantemente ameaçados por outras pessoas, e bem, a melhor defesa é o ataque, né? E eu posso simplesmente tentar sobreviver atacando a tudo e a todos, né? Então, eu tenho, por natureza, a escolha da dominação. Bem, mas o que há de diferente entre uma sociedade e uma reunião? Vamos lá, antes da gente entrar em sociedade, vamos discutir um pouco esse caráter das reuniões. A nossa natureza humana, ela também, e o Hobbes aqui é muito pontual, ele vai dizer que por natureza, segundo a nossa natureza humana, nós não buscamos amigos. Nós buscamos a honra e as vantagens que os amigos nos concedem. Veja que coisa linda. Eu sempre brinco com meus alunos de que amor, amizade e tudo mais não existem. É tudo uma questão de interesse. Hobbes aqui na verdade eu concordo com Hobbes. Porque o Hobbes vai dizer, olha, tu só te relaciona com outras pessoas, tu só cria relações, tu só faz reuniões, só busca as outras pessoas visando as vantagens que aquelas pessoas vão te dar e a honra que elas podem te conceder. Você não busca alguém que não vai te dar vantagem nenhuma, vai dizer o Hobbes. Vocês devem estar escutando o meu cachorro latindo, né? Ao fundo. Talvez não tenha escutado, tomara que não. Mas a questão toda é essa. Toda a construção que se faz, ela se faz na busca por interesse. Ok? Tanto que existem 3 motivos que, aliás, essa busca por interesses, ela já está de acordo lá com uma das premissas que o Hobbes vai usar para a negação da sociedade, do animal político, né? O animal político não existe, o que existe é um ser humano que busca só o seu interesse. Dane-se o resto. Então, essa busca pelos interesses também vai impulsionar a construção de reuniões, né? A criação de reuniões. Os homens se reúnem, os seres humanos, se reúnem com outros seres humanos apenas, ou basicamente para 3 questões. Para o comércio, e veja bem, você tem algo que eu preciso, então vamos lá negociar contigo. Preferia não. E veja bem, eu não precisaria comerciar contigo, eu poderia simplesmente, né, tentar sair num X1 contigo, né, uma briga, e bem, né, quem vencer leva o prêmio. Por questões públicas, que são questões públicas, quando algum assunto impacta na vida de mais que uma pessoa, seja lá fazer uma barragem para num rio, pensando numa situação bem natural assim, para que a gente possa represar o rio ali para a gente ter uma água para beber, e eu sei que sozinho eu não vou conseguir fazer, ou seja, né, simplesmente pelo prazer, né, e aí aqui a construção de família, sair para confraternizar, mas tudo assim porque eu quero me divertir, eu quero ter prazer, né, então o negócio aqui é bem egoísta mesmo, bem egoísta, tá bom? Então, dessa forma, veja que a natureza humana ela vai nos impelir a buscar as pessoas por interesses.
Entretanto, então qual é a diferença entre uma reunião e uma sociedade? Ótimo, essa é uma boa pergunta. As sociedades, para Thomas Hobbes, ela nem sempre, nós vamos ver lá no Leviatã, geralmente, inclusive, ela não é algo que nós gostaríamos de buscar, mas ela é um mal necessário para a nossa sobrevivência. É a partir das sociedades que nós vamos, ou melhor, é a sociedade que vai nos dizer o que é certo e errado, então é a sociedade que vai gerar as noções de justiça e injustiça. Essa é a sociedade que vai tornar ou vai fundamentar as leis e vai garantir as leis. Inclusive é interessante que o Hobbes vai dizer, se uma lei, não importa ter uma lei só vai se tornar uma lei a partir do momento que houver um mecanismo que vai obrigar as pessoas a cumprir aquela lei. Esse mecanismo é uma sociedade, ok, que obriga o ser humano a cumprir as leis. E aí você pode me perguntar, bem, mas então se eu só vou buscar o meu próprio interesse, por que eu vou viver numa sociedade que vai me obrigar a cumprir leis? Bem, nós vamos ver isso um pouco mais adentro depois no Leviatã, mas a tese básica é o seguinte: desculpa, a sociedade ela é um aglomerado de pessoas que decidem viver ali, decidem criar um código de leis, transferem o poder ao governante ou ao conselho, e esse governo vai impor a lei pela espada, ok? Depois nós vamos ver, como eu falei, no próximo episódio, um pouco como é que se dá essa relação do contrato social em Hobbes. A lei, ela só pode ser, veja bem, a força da lei, a lei só ganha força a partir do momento que ela também é fruto de um poder comum. Todas as pessoas que estão na sociedade acordaram para aquelas leis. Acordaram no sentido de sair de um sono, mas fazer um acordo, ok? Deram seu aval para aquela lei. E aí nós temos um problema. No estado de natureza eu não sei o que é certo e o que é errado. Eu apenas tenho a minha liberdade restrita. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. E eu não posso ser punido. Porque no estado de natureza não há nenhuma punição, não há nenhum legislador, não há nada. Então como é que eu sei que eu estou agindo certo ou errado? Não, você não tem como saber. Você está apenas agindo. O ponto é que isso causa um certo desconforto e, obviamente, uma sociedade, já que tudo é permitido, já que cada um pode fazer o que bem entender, é uma sociedade que apresenta ameaças e riscos para a minha integridade. E o Hobbes vai dizer que então todos nós somos impelidos através da razão. A gente vai ver isso no próximo episódio, como se dá. Mas pela razão nós somos impelidos, impelidos, não sei se é a palavra correta, impulsionados a buscar a construção de uma sociedade, mesmo que no primeiro momento nós não gostaríamos de fazê-lo. Criamos leis. Todos nós acordamos e concordamos que temos que obedecer essas leis. A sociedade ela vai pressupor deixa eu só mudar aqui. Ela vai pressupor que nós abrimos mão de nossos direitos, ok? Nós vamos abrir mão do direito fundamental. E qual é o direito fundamental? A liberdade restrita. E você fala, mas está ficando louco isso aqui. Como é que assim eu vou abrir mão da minha liberdade para viver em sociedade? A questão é essa. Como eu viso o meu próprio benefício, e o maior benefício que eu posso alcançar é a minha vida, né? É não ser morto, eu vou ser impelido pela minha razão a ver que abrir mão da minha liberdade restrita, que é um mal, passar a viver em sociedade, regido por leis, tendo que cumprir aquelas leis, é a forma mais segura para a minha sobrevivência. Aí você diz, mas então aqui tem um Aristóteles. Não, não tem. Eu não sou impelido naturalmente. Porque eu posso simplesmente dizer, dane-se, eu não vou viver em sociedade, eu vou tocar o terror. Aqui o negócio é o seguinte, que venham e me matem, porque eu sou o mais forte, eu consigo me garantir. Tu tens essa liberdade.
E algumas pessoas optam por isso. Entretanto, as sociedades nascem dessa busca individual da autossobrevivência e a partir do momento em que as pessoas dizem, bem, vamos juntar nós 10 aqui, nós 50 aqui, vamos juntar a nossa tribo, e a gente está sempre em guerra lá com a tribo rival, e estão morrendo pessoas dos dois lados, vamos sentar aqui e conversar, dizer, olha, quem sabe todos nós abrimos mão da nossa liberdade, né? Bem, uma tribo, na verdade, é uma sociedade, né? Aliás, deixa eu desfazer esse exemplo, digamos assim, que nós vivemos tudo muito próximos e estamos em constante conflito e tal, e a gente uma hora diz, não, peraí, vamos mudar isso aqui, vamos escolher alguém para nos liderar, ninguém mais pode fazer o que quer, vamos criar leis, e aí pelo menos a gente para de se matar. Mais ou menos essa claro, aí tem um problema, né? A construção da sociedade, ela vai exigir o seguinte, que todo aquele que acorda a viver em sociedade, todo aquele que concorda com a construção da sociedade, vai também abrir mão do seu direito. Porque se eu abrir mão do meu direito natural, da liberdade irrestrita, eu espero que a outra pessoa também o faça. Tá? Como eu falei, nós vamos seguir com essa abordagem no próximo episódio, que deve ser semana que vem. O importante hoje é que fique claro que o Hobbes ele refuta, e eu diria que ao meu ver ele refuta bem, mas claro que isso aqui está aberto à análise, até hoje é muito analisado, porque até que ponto o Aristóteles está certo, até que ponto Hobbes está certo, depois Rousseau vai criticar fortemente Hobbes. Mas a questão toda geralmente é atribuído a Hobbes um rótulo que não faz justiça. Se diz que o Hobbes é se diz que para Hobbes o ser humano ele é mau por natureza. Na verdade não é mau por natureza. A questão é que em natureza o ser humano não tem como saber se está agindo de forma correta ou não. Não há um parâmetro de justiça para Hobbes na natureza. Há apenas um direito natural, que é o quê? O direito de você possuir, de fazer, o direito de fazer o que você quiser. Motivado por interesses pessoais. Então, é difícil você querer dizer que alguém está sendo mal, está agindo mal nesse modelo. Porque a pessoa está exercendo apenas o que? A sua liberdade restrita. E é por causa dessa liberdade restrita que as situações vão ficando complexas na vivência fora de sociedade. Porque a princípio veja o que acontece, né? Veja o que acontece. Ali que o Hobbes vai dizer, se não me engano, lá no Leviatã, que 3 são os motivos de contendas, 3 são os motivos de brigas ou de conflitos entre os homens. A busca por dominação, né? Ou seja, a busca por conquista, digamos assim. Você tem um cavalo e eu quero aquele cavalo. A minha opção eu posso sair e tentar negociar contigo, mas também posso simplesmente tentar roubar ele de você ou te desafiar para um duelo cujo prêmio vai ser o seu cavalo, veja. Ou posso te atacar despretensiosamente para pegar o seu cavalo, né? Enfim, é uma situação que cria conflito. A segunda é a autodefesa, né? Numa sociedade, numa situação tal que a qualquer momento eu posso ser atacado por uma pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou atacar, né? A melhor defesa é o ataque. Eu vou atacar aqueles que estão, deixa marcar o meu território. As pessoas não mexe lá com o Ricardo porque o bicho pega, né? Ele luta sujo, ele ataca sem perguntar, etc e tal, né? Etc. Fica longe do Ricardo. E aí eu fico mais ou menos em paz. E por fim, por honra, né? A glória, né? Eu quero ter uma fama do cara que é o mais forte da região. Então, constantemente você está numa situação que você pode ser atacado. E o que você vai fazer? Essa é a questão, né? O Hobbes vai dizer, olha, se Aristóteles estivesse certo, a gente não ia ter
tendência natural para a guerra. Né? A gente tem uma tendência natural para a guerra. Mas não porque a gente é mal por natureza. É porque a gente tem uma liberdade restrita que a gente não sabe usar. Por que não sabe usar também? Porque não há como saber usar. Não há um código de regras. As regras surgem quando? Quando você institui uma sociedade. Ok? Então, aquele chavão, né? Hobbes, a natureza é má, não. O homem é o lobo do homem. Sim, o homem é o lobo do homem. Correto? Mas por quê? Não porque o homem é mau, de novo, mas porque o homem está em constante guerra com os seus semelhantes. E por que está em constante guerra? Por causa da insegurança. Todos nós queremos sobreviver, mas todos nós em algum momento concordaremos que o estado de natureza, que é extremamente inseguro, nos dá toda a liberdade. Mas não nos dá nenhuma segurança. Olha aqui o conflito entre liberdade e segurança, que eu já tratei várias vezes, né? Uma sociedade onde um estado onde você tem toda a liberdade e nenhuma segurança é um estado que não é interessante. Em Hobbes nós vamos ter muito claro a tese de que você abre mão da sua liberdade em prol da segurança. Rousseau depois vai criticar isso, ok? Claro, há um quê de liberdade ainda mantido ali, mas é basicamente é pouco assim. Você tem um controle dentro da sociedade de Hobbes, né? E esse controle é o que vai gerar a paz. Ficamos por aqui. Espero que eu tenha conseguido esclarecer essa diferença de Hobbes para Aristóteles. E que essa diferença tem que ficar clara, porque a partir de Hobbes nós vamos começar a ter uma nova proposta filosófica de política. Talvez não só a partir de Hobbes, obviamente, né? Mas o Hobbes faz aqui ele rechaça a teoria do homem político e lança as bases para a sua teoria política, que é o que nós vamos ver semana que vem, se tudo der certo. Fiquem bem, pessoal. Agradeço. Se puderem, aquela história, se puderem dar um joinha no YouTube, se puderem compartilhar o vídeo, se puderem compartilhar o podcast, indicar, eu agradeço. Ok? Sigam lá no Twitter, Ricardo _hater, R-E-I-T-E-R. Se pronuncia hater, mas é hater. Forte abraço. Até mais.